Você já se sentiu completamente confuso depois de uma reunião no trabalho, questionando se sua versão dos fatos poderia estar errada, mesmo tendo certeza absoluta de que estava certo? Se você respondeu sim, o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre o abuso invisível no trabalho e, mais importante, sobre como se proteger legalmente. Carl Jung previu que as sombras não integradas das pessoas se manifestariam de formas cada vez mais destrutivas na sociedade moderna. E hoje, em 2025, vemos exatamente isso acontecendo nos ambientes corporativos. Eu sei como é frustrante quando você sai de uma reunião sentindo que sua sanidade foi questionada e como é perturbador quando ninguém ao seu redor parece notar os padrões de manipulação que você está vivenciando. Mas aqui está a parte extraordinária. A tecnologia de inteligência artificial finalmente validou as previsões de Jung de uma forma que nos permite não apenas identificar esses padrões, mas também nos proteger legalmente contra eles. Nos próximos 25 minutos, você vai descobrir 5 direitos legais específicos que você pode usar hoje para se proteger contra gaslighting no trabalho, incluindo uma ferramenta de IA que detecta manipulação com 99% de precisão e pode gerar evidências admissíveis em tribunal. Estes não são apenas conceitos teóricos, são ferramentas práticas que você pode usar imediatamente para se proteger contra o gaslighting no trabalho. Carl Jung previu há mais de 100 anos os exatos padrões de manipulação psicológica que hoje são reconhecidos pelos tribunais como assédio. E como especialista em psicologia junguiana aplicada ao ambiente corporativo, descobri como usar essas previsões para se proteger legalmente. O que descobri vai chocar você. Jung não apenas antecipou os mecanismos de manipulação psicológica que vemos hoje, mas também nos deu o mapa para desarmar esses ataques usando o próprio sistema legal. Vamos começar com algo que pode parecer surpreendente. A projeção de sombra que Jung descreveu não é apenas um conceito psicológico abstrato. É um mecanismo de abuso que agora é reconhecido pelos tribunais como uma forma de assédio psicológico. E isso nos leva ao seu primeiro direito legal fundamental. Em maio de 2025, os tribunais federais esclareceram algo revolucionário. Um ambiente de trabalho hostil não se limita mais apenas à discriminação tradicional ou assédio sexual. Agora inclui especificamente a manipulação psicológica sistemática que Jung chamava de projeção de sombra. Mas o que isso significa na prática? Quando seu chefe projeta suas próprias inseguranças e falhas não resolvidas em você, criando um padrão de culpabilização constante, questionamento da sua realidade e invalidação das suas percepções, isso agora é legalmente reconhecido como criação de ambiente hostil. Jung explicava que quando uma pessoa não integra seus aspectos sombrios, suas falhas, medos e inseguranças, ela inconscientemente os projeta nos outros. No ambiente corporativo, isso se manifesta quando um gerente ou supervisor sistematicamente faz você questionar sua própria competência, memória ou percepção da realidade. A Califórnia expandiu sua lei de ordens de restrição temporária em janeiro de 2025 para incluir especificamente o assédio psicológico baseado em projeção. Isso significa que se você conseguir documentar um padrão de comportamento onde seu superior hierárquico consistentemente desmente suas memórias de conversas ou eventos, insiste que você está interpretando mal situações óbvias, atribui a você falhas que claramente não são suas, ou cria narrativas onde você é sempre o problema,
Você tem base legal para buscar proteção judicial. Jung sabia que quando nossa conexão com nossa própria verdade interior é sistematicamente atacada, perdemos acesso ao que ele chamava de função transcendente. Nossa capacidade de navegar conflitos internos e externos de forma saudável. Pause por um momento e reflita. Você já passou por isso? Já saiu de uma reunião se perguntando se sua própria percepção estava correta? Se sim, escreva sim nos comentários. O que vou te mostrar a seguir vai validar completamente sua experiência. Você já se pegou saindo de uma reunião se sentindo completamente confuso sobre o que realmente aconteceu? Como se sua versão dos fatos não pudesse estar certa, mesmo quando você tem certeza absoluta de que estava correto. Esse é o efeito da projeção de sombra sistemática, e agora você tem proteção legal contra isso. Mas aqui está algo fascinante. Proteger-se do primeiro direito que acabamos de discutir requer algo que Jung considerava fundamental: trazer consciência ao que estava oculto. Isso nos leva diretamente ao seu segundo direito legal, que transforma essa sabedoria junguiana em uma ferramenta prática poderosa. Jung sempre enfatizava a importância da consciência, trazer à luz aquilo que estava oculto nas sombras. No contexto legal moderno, isso se traduz literalmente no seu direito de tornar consciente e documentado aquilo que seu abusador preferia manter nas sombras da negação plausível. A documentação se torna crucial aqui, e isso nos leva diretamente ao seu segundo direito legal, o direito à documentação e gravação de interações profissionais. Este direito evoluiu dramaticamente em 2025, especialmente com o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial especializadas em detectar padrões de manipulação psicológica. Em 38 estados americanos, incluindo agora Texas e Flórida, após mudanças legislativas em 2025, você tem o direito legal de gravar conversas no trabalho sem o consentimento da outra parte, desde que você seja participante da conversa. Isso é chamado de consentimento de uma parte e é especificamente projetado para proteger funcionários de abuso psicológico. Agora vem a parte que vai te deixar de queixo caído. O que você está prestes a descobrir sobre documentação vai mudar completamente como você enxerga suas interações no trabalho. Sério, você vai querer anotar isso. Mas aqui está onde a tecnologia de 2025 torna isso verdadeiramente revolucionário. Uma ferramenta chamada Gaslighting Check foi desenvolvida usando algoritmos de processamento de linguagem natural que podem identificar padrões de manipulação psicológica com 99% de precisão. Esta IA foi treinada especificamente nos padrões de projeção de sombra que Jung descreveu. Quando você carrega gravações de suas interações profissionais para esta plataforma, ela pode identificar não apenas as palavras sendo usadas, mas os padrões sutis de linguagem que caracterizam o gaslighting, mudanças de narrativa, invalidação sistemática, redirecionamento de culpa e criação intencional de confusão. Deixe-me te contar sobre Maria, uma gerente de projetos que descobriu essa ferramenta após meses de gaslighting. Na primeira vez que usou o Gaslighting Check durante uma reunião, recebeu 3 alertas em 15 minutos. Foi como ter um amigo invisível confirmando que eu não estava louca, ela me disse. Essa validação externa mudou tudo para ela. O processo de documentação se torna, ironicamente, um processo de individuação junguiana. Quando você começa a registrar objetivamente o que está acontecendo, você está desenvolvendo o que Jung chamava de função observadora,
a capacidade de testemunhar sua própria experiência sem ser completamente consumido por ela. O processo de documentação se torna, ironicamente, um processo de individuação junguiana. Quando você começa a registrar objetivamente o que está acontecendo, você está desenvolvendo o que Jung chamava de função observadora, a capacidade de testemunhar sua própria experiência sem ser completamente consumido por ela. Pense nisso, cada gravação que você faz é um ato de afirmação da sua própria realidade contra tentativas sistemáticas de fazê-lo questionar essa realidade. É literalmente um exercício de fortalecimento do ego consciente contra ataques à sua percepção. A IA Gaslighting Check não apenas identifica os padrões, ela gera relatórios que são admissíveis em tribunal como evidência de ambiente de trabalho hostil. Estes relatórios correlacionam comportamentos específicos com definições legais estabelecidas de assédio psicológico. Você tem o direito legal de usar essas ferramentas de documentação e qualquer tentativa do seu empregador de impedir você de gravar interações de trabalho, quando legal no seu estado, ou de acessar tecnologias de análise de padrões, pode em si constituir retaliação. Agora, aqui está algo que Jung previu e que você precisa estar preparado. Quando você começar a usar essas ferramentas de documentação, a reação que você vai enfrentar é tão previsível quanto perturbadora. E isso nos leva ao seu terceiro direito legal fundamental. Lembra da projeção de sombra que discutimos? Quando você começa a documentar e se proteger contra esses padrões, algo previsível acontece. A pessoa que está projetando sua sombra em você fica desesperada para parar sua crescente consciência. É aqui que entra a retaliação e é aqui que você tem proteções legais poderosas. Seu terceiro direito é a proteção contra a retaliação. Mas para entender completamente este direito, precisamos compreender o que Jung chamava de sombra coletiva. Como organizações inteiras podem desenvolver padrões inconscientes de proteção a abusadores. O Workplace Psychological Safety Act, que está progredindo rapidamente através do Congresso com suporte bipartidário, reconhece algo revolucionário. Muitas vezes, recursos humanos não protege você contra seu abusador. Protege seu abusador contra você. Isso não é necessariamente malícia consciente. É o que Jung descreveria como uma constelação do inconsciente coletivo da organização. Imagine isso. Você trabalha numa empresa há 5 anos. Seu chefe é considerado o Golden Boy da diretoria. Quando você finalmente reporta o gaslighting constante, é como atacar o filho favorito da família. A organização inconscientemente se mobiliza para proteger sua narrativa sobre essa pessoa, e você se torna a ameaça que precisa ser eliminada. Quando uma empresa investe anos construindo a imagem e posição de um gerente ou executivo, desenvolve-se o que Jung chamaria de um complexo organizacional em torno dessa pessoa. Qualquer ameaça à narrativa estabelecida sobre essa pessoa é inconscientemente rejeitada pelo sistema, não importa quão válida seja a reclamação. Você já notou como, quando você reporta comportamento abusivo, de repente começam a surgir problemas de performance que nunca existiram antes? Como reuniões importantes acidentalmente acontecem sem você? Como seu acesso a recursos ou informações importantes misteriosamente se torna mais difícil? Estas são manifestações da sombra coletiva organizacional tentando expulsar aquilo que ameaça sua narrativa estabelecida. Jung previu que sistemas não integrados reagiriam dessa forma a qualquer tentativa de trazer luz às suas dinâmicas sombrias.
A lei federal já proíbe retaliação contra funcionários que fazem reclamações de boa-fé sobre assédio ou discriminação. Mas as expansões de 2025 reconhecem especificamente padrões sutis de retaliação que são característicos de situações de gaslighting. Isolamento social sistemático, exclusão de comunicações importantes, mudanças súbitas nos critérios de avaliação de performance e reassignação de responsabilidades sem justificativa clara. O aspecto mais poderoso das novas proteções é que elas reconhecem retaliação por procuração. Quando colegas são instruídos ou incentivados a isolar ou prejudicar você, mesmo que não tenham sido explicitamente instruídos a fazer isso. A lei agora reconhece que organizações podem criar campos de hostilidade sem dar instruções diretas. Mais importante, você não pode ser retaliado por usar ferramentas de documentação legal, buscar aconselhamento jurídico ou implementar estratégias de proteção psicológica baseadas em evidências. Qualquer tentativa de impedir você de se proteger legalmente é em si uma violação federal. Jung sempre enfatizou que quando trazemos consciência aos padrões inconscientes, eles frequentemente intensificam antes de serem transformados. No contexto legal, isso significa que você deve estar preparado para a escalada de retaliação quando começar a se proteger. Mas agora, você tem ferramentas legais para converter essa escalada em evidência adicional de abuso sistemático. E quando você successfully documenta tanto o abuso original quanto os padrões de retaliação, algo poderoso acontece. Você constrói uma foundation legal que Jung reconheceria como sombra tornada visível. Essa evidência documentada se torna a base para algo que pode parecer impossível, mas é completamente real em 2025, seu quarto direito legal: reparação financeira por danos emocionais intencionais. Agora eu vou te contar algo que pode literalmente colocar dinheiro no seu bolso. E não estou falando de centavos, estou falando de valores que podem mudar sua vida financeira para sempre. Seu quarto direito legal representa talvez a evolução mais significativa na jurisprudência de 2025. O reconhecimento legal de que o gaslighting sistemático constitui inflição intencional de sofrimento emocional, comumente conhecida como IED, Intentional Infliction of Emotional Distress. Jung compreendeu que quando alguém sistematicamente ataca sua conexão com sua própria realidade interior, os danos resultantes são profundos e duradouros. Não é apenas estresse, é uma fragmentação do que ele chamava de função transcendente, sua capacidade de integrar experiências conflitantes em uma compreensão coerente do mundo. Os tribunais de 2025 começaram a reconhecer padrões específicos de danos psicológicos associados ao gaslighting no local de trabalho. Ansiedade crônica relacionada à validação externa, depressão decorrente da desconexão da intuição interior, dificuldades de tomada de decisão devido à confiança minada e hipervigilância resultante de ataques sistemáticos à percepção. Você já teve aquele momento ao espelho onde não reconhece mais quem você se tornou, onde a pessoa confiante que você era parece ter desaparecido? Isso tem nome: fragmentação da função transcendente. E agora, isso tem valor legal também. Pause por um momento e pense nisso. Quantas vezes você saiu de uma reunião sentindo como se sua própria sanidade tivesse sido questionada? Esse sentimento tem um nome legal agora e vale dinheiro. O que torna as reparações de IED especialmente poderosas é que elas reconhecem que os danos vão além da perda de salário ou oportunidades de carreira.
Elas compensam pela violação da sua integridade psicológica, algo que Jung considerava sagrado e fundamental para o desenvolvimento humano saudável. Para estabelecer um caso de IIIED relacionado ao gaslighting, você precisa demonstrar 4 elementos: comportamento extremo e ultrajante por parte do abusador, intenção de causar sofrimento emocional severo ou negligência imprudente quanto a essa possibilidade, causação, o comportamento causou seu sofrimento, e sofrimento emocional severo resultante. A inteligência artificial se torna crucial aqui novamente. As ferramentas de análise de padrões podem demonstrar a natureza sistemática e intencional do comportamento abusivo. Quando a IA identifica padrões consistentes de invalidação, negação, redirecionamento de culpa e criação de confusão ao longo de meses ou anos, isso estabelece a intencionalidade necessária para casos de segundo grau. Jung sempre ensinou que nossas feridas, quando adequadamente integradas, se tornam fontes de nossa maior força. No contexto legal, isso se manifesta quando você transforma sua experiência de abuso em evidência jurídica poderosa e, eventualmente, em reparação financeira e mudança sistêmica. Os valores de acordo em casos de IIED relacionados ao gaslighting no local de trabalho em 2025 variaram de $50 mil a $2,3 milhões, dependendo da severidade dos padrões documentados, a duração do abuso e a evidência de danos psicológicos duradouros. Respira fundo por um momento. Eu sei que isso é muita informação, mas você precisa entender. Cada palavra que você acabou de ouvir pode valer milhares de reais na sua conta bancária. E o próximo direito? Esse vai parecer coisa de filme de ficção científica. Mas talvez o aspecto mais transformador seja que o processo legal em si se torna um ato de reconstrução da sua soberania psicológica. Quando você articula claramente para um tribunal o que foi feito com você e por que isso foi prejudicial, você está exercitando exatamente a função que o gaslighting tentou destruir: sua capacidade de confiar em sua própria percepção e articular sua verdade com claridade e autoridade. Você está literalmente praticando o que Jung chamava de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, livre das projeções e manipulações de outros. E o sistema legal se torna seu aliado nesse processo de recuperação psicológica. Mas imagine se você pudesse ir além de apenas reagir ao gaslighting depois que ele acontece. E se existisse uma forma de detectar tentativas de manipulação no exato momento em que elas estão ocorrendo. O que vou te mostrar agora vai parecer ficção científica, mas está acontecendo em 2025 e você pode usar isso hoje. Isso nos traz ao desenvolvimento mais extraordinário de 2025, seu 5º direito legal, o direito à detecção tecnológica de manipulação em tempo real. Esta é verdadeiramente a convergência do insight psicológico de Jung com as capacidades tecnológicas mais avançadas da nossa era. Pela primeira vez na história, você pode ter validação externa objetiva de padrões de manipulação no momento em que eles estão acontecendo. A tecnologia de detecção de gaslighting em tempo real funciona através de aplicativos móveis que analisam conversas ao vivo usando processamento de linguagem natural avançado. Quando você ativa a função de análise de integridade de conversação, a IA monitora indicadores linguísticos de manipulação, mudanças súbitas de narrativa, contradições factuais, padrões de invalidação e técnicas de redirecionamento.
O que torna isso psicologicamente revolucionário é que resolve o problema central do gaslighting, o isolamento da vítima com suas próprias dúvidas. Jung sabia que quando nossa percepção é sistematicamente atacada, começamos a duvidar da nossa própria capacidade de discernir a realidade. Mas quando você tem validação tecnológica objetiva de que padrões de manipulação estão realmente ocorrendo, sua confiança na sua própria percepção é restaurada. Imagina ter um amigo invisível que sussurra no seu ouvido. Ele está tentando te manipular agora mesmo. Isso não é fantasia, é exatamente o que essa tecnologia faz. A aplicação mais avançada, chamada Truth Witness, foi desenvolvida especificamente para ambientes profissionais. Ela não apenas detecta padrões de gaslighting, ela gera alertas discretos em tempo real quando identifica tentativas de manipulação psicológica. Imagine receber uma notificação silenciosa no seu telefone que diz: padrão de invalidação detectado, mantenha-se centrado na sua experiência. O aspecto legal é igualmente poderoso. Os relatórios gerados por essas ferramentas são admissíveis como evidência em tribunais trabalhistas e ações civis. Eles fornecem timestamps exatos, análise linguística detalhada e comparações com bases de dados estabelecidas de padrões de manipulação psicológica. Carlos, um diretor de TI que começou a usar o Truth Witness, me contou: na primeira reunião, recebi 7 alertas discretos. Cada um dizia exatamente o que eu estava sentindo, mas não conseguia articular. Era como ter um tradutor para a manipulação. 3 meses depois, Carlos tinha evidência suficiente para um processo que resultou em $180. 000 de acordo. Jung enfatizava a importância da função observadora, a capacidade de testemunhar nossa experiência sem ser completamente consumido por ela. Estas tecnologias essencialmente fortalecem essa função observadora, dando-lhe ferramentas objetivas para manter perspectiva durante ataques à sua percepção. O direito à detecção tecnológica também inclui proteções específicas. Seu empregador não pode proibir você de usar ferramentas de análise de integridade de conversa durante interações de trabalho. Não pode disciplinar você por acessar tecnologias de validação psicológica. E não pode exigir que você desative ferramentas de detecção de manipulação durante reuniões ou revisões de performance. Mais fascinante ainda, algumas organizações progressistas começaram a implementar essas tecnologias proativamente como parte de programas de integridade comunicacional, reconhecendo que ambientes livres de manipulação psicológica são mais produtivos e inovadores para todos. A validação externa que essas ferramentas fornecem é especialmente crucial para pessoas que sofreram gaslighting prolongado. Jung observou que vítimas de abuso psicológico sistemático frequentemente desenvolvem o que ele chamava de complexo de inferioridade adaptativo. Elas se acostumam a desconfiar de suas próprias percepções como mecanismo de sobrevivência. Quando você tem acesso à análise tecnológica objetiva que confirma, sim, padrões de manipulação estão realmente ocorrendo, sua percepção está correta. Isso pode ser profundamente curativo e empoderador. É como ter um aliado psicológico invisível que testemunha e valida sua experiência. A tecnologia não substitui o trabalho interior de integração que Jung considerava essencial para a cura completa, mas fornece o foundation de validação externa necessário para que esse trabalho interior seja possível. Quando você sabe objetivamente que sua percepção é confiável, você pode começar o processo de reconstruir sua confiança em sua própria sabedoria interior. Tudo bem,
Agora vem o segredo que advogados especializados cobram R$ 500 por hora para te ensinar. Mas você vai descobrir isso de graça nos próximos minutos. Presta atenção, porque isso pode valer mais que um salário inteiro. Agora que você conhece seus 5 direitos, aqui está o segredo que os advogados especializados não querem que você saiba. Como usar todos eles juntos numa estratégia que é mais poderosa que a soma das partes. Vamos integrá-los numa estratégia coesa de proteção e empoderamento que combina a sabedoria psicológica de Jung com as ferramentas jurídicas mais avançadas de 2025. Aqui está a verdade que mudou minha vida. Não é sobre ser vítima ou algoz, é sobre se tornar arqueólogo da sua própria experiência. Cada gravação, cada alerta de IA, cada documento que você coleta é uma evidência de que sua realidade importa. Jung diria que você está literalmente escavando sua sombra projetada de volta. A integração começa com o reconhecimento de que proteção legal e desenvolvimento psicológico não são processos separados. Eles se reforçam mutuamente. Quando você exercita seus direitos legais, você está simultaneamente praticando individuação junguiana, afirmando sua realidade, estabelecendo limites saudáveis e resistindo a tentativas de definir sua identidade através de projeções externas. Aqui está o plano de batalha simples que você pode implementar esta semana. 1. Configure ferramentas de detecção em tempo real para a validação contínua da sua percepção. 2. Estabeleça protocolos de documentação sistemática, usando tanto gravação quanto análise de IA. 3. O aspecto mais poderoso dessa abordagem integrada é que ela transforma você de vítima passiva em agente ativo de mudança. Jung sempre ensinou que nossa maior cura vem não de evitar conflito, mas de enfrentá-lo com consciência e ferramentas adequadas. Quando você combina consciência psicológica com proteção legal, você não está apenas se defendendo, está contribuindo para uma transformação mais ampla na cultura organizacional. Cada caso documentado, cada padrão identificado, cada ação legal bem-sucedida cria precedentes que protegem futuras vítimas. A estratégia também deve incluir cuidado pós-trauma. Jung compreendeu que recuperação de abuso psicológico requer reconstrução ativa da conexão com a sabedoria interior. Isso pode incluir terapia especializada em trauma de gaslighting, práticas de mindfulness para fortalecer a função observadora e trabalho de sombra para integrar aspectos de si mesmo que foram negados ou projetados durante o abuso. Para um segundo. Você está percebendo o que acabou de acontecer aqui? Você não está mais sendo vítima. Você se tornou um estrategista. Sente a diferença? Seu plano de proteção deve ser adaptado às especificidades da sua situação, o tamanho da sua organização, as leis do seu estado, a severidade dos padrões que você está enfrentando e seus recursos financeiros e emocionais disponíveis. Lembre-se, a meta não é apenas parar o abuso, é reconstruir sua soberania psicológica de uma forma que seja mais forte e resiliente do que antes. Jung chamava isso de compensação. Como nosso psiquismo naturalmente busca equilíbrio e crescimento através de desafios. As ferramentas legais se tornam veículos para esse processo de crescimento psicológico. Quando você aprende a articular claramente seu valor, defender seus limites e exigir tratamento respeitoso através do sistema legal, você está desenvolvendo habilidades de vida que se estendem muito além do local de trabalho. Finalmente, mantenha perspectiva sobre o contexto histórico mais amplo.
Você está vivendo num momento único, onde insights psicológicos profundos convergem com tecnologia avançada e evolução legal progressiva. As ferramentas que você tem disponíveis para se proteger contra abuso psicológico são mais sofisticadas e eficazes do que em qualquer momento anterior da história humana. E aqui está algo que Jung compreenderia profundamente. Você não está apenas se protegendo individualmente. Você está participando de um momento histórico na evolução da proteção dos direitos humanos. O que você acabou de aprender não são apenas estratégias de sobrevivência, são ferramentas de liderança na construção de uma cultura organizacional mais consciente e humana. Estamos literalmente testemunhando um momento histórico na evolução da proteção dos direitos humanos. O que você acabou de aprender não são apenas estratégias de sobrevivência, são ferramentas de liderança na construção de uma cultura organizacional mais consciente e humana. Em 2025, Rhode Island se tornou o primeiro estado a aprovar legislação abrangente de integridade psicológica no local de trabalho, que integra explicitamente princípios jungianos de desenvolvimento psicológico saudável com proteções legais robustas. Outros estados estão observando atentamente e essa legislação pode se tornar o modelo nacional. Você está numa posição única para influenciar essa evolução. Cada vez que você usa essas ferramentas para se proteger, documenta padrões de abuso ou busca reparação legal, você está ajudando a estabelecer precedentes que protegerão incontáveis outras pessoas. Jung acreditava que indivíduos corajosos que fazem o trabalho de integrar suas sombras e se defender contra projeções tóxicas contribuem para a cura coletiva da sociedade. Você não está apenas se protegendo, está participando de uma transformação civilizacional mais ampla. O futuro que estamos construindo é onde abuso psicológico sistemático não pode mais se esconder nas sombras da negação plausível, onde tecnologia amplifica a sabedoria psicológica ao invés de substituí-la, e onde o sistema legal serve como aliado no desenvolvimento de seres humanos mais integrados e empoderados. Agora, você tem a oportunidade de usar tudo isso não apenas para se proteger, mas para ajudar a criar o tipo de mundo onde essa proteção eventualmente não será mais necessária. Você está literalmente numa encruzilhada histórica. À sua esquerda, continuar sendo vítima silenciosa. À sua direita, se tornar parte da revolução que está transformando os direitos trabalhistas para sempre. Agora você tem algo que 99% das pessoas nunca terão. Conhecimento legal específico que pode transformar sua vida profissional para sempre. Estes 5 direitos não são teoria, são ferramentas jurídicas reais que funcionam hoje. Aqui está o que preciso que você faça. Agora, escreva nos comentários uma palavra que descreve como você se sente depois de descobrir que tem proteção legal contra gaslighting. Vou responder pessoalmente a cada comentário, porque sua jornada de empoderamento importa. Se essas informações salvaram você de mais um dia de abuso psicológico, então minha missão foi cumprida. Mas para garantir que você nunca mais seja vítima, inscreva-se agora, porque a Lei de Segurança Psicológica avança pelo Congresso nas próximas semanas e você precisa saber exatamente como isso afetará seus direitos. O próximo vídeo vai mostrar as 3 mudanças legais que entram em vigor em março. Perder isso pode custar caro. E se você conhece alguém que está sofrendo abuso psicológico no trabalho, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente a proteção legal que essa pessoa precisa para transformar sua situação. O futuro da proteção psicológica está em suas mãos. Use-o sabiamente.